Olá, vou falar para vocês um pouquinho nesse vídeo sobre a contagem de semanas relacionadas à idade gestacional e também um pouquinho sobre a data provável do parto. Então, a contagem de semanas, ela começa baseada na data da última menstruação ou da primeira ecografia que a mulher fizer quando ela estiver gestante. Que a primeira ecografia realizada no pré-natal, quanto mais precoce ela for, mais fidedigna ela é comparada à idade gestacional daquele bebê. Porém, por se tratar de um exame que não é 100%, porque nada relacionado ao ciclo menstrual a gente pode garantir que é 100%, ela também pode trazer uma margem de erro. Pequena no início, mas pode trazer. Então, quando uma mulher engravida, a primeira pergunta que o profissional que vai fazer, uma das primeiras perguntas que a profissional que vai acompanhá-la vai fazer, vai ser: qual é a data da tua última menstruação? Porque, baseado nessa data, a gente consegue chegar numa possível idade gestacional mais fidedigna a que ela se apresenta naquele momento. A gente leva em consideração que a maioria das mulheres vão estar menstruando a cada 28 dias. Então, se uma mulher tem esse ciclo menstrual nesse período de 28 dias, quando ela vai ovular, vai ser mais ou menos no meio desse ciclo. Quando ela tem o resultado da gravidez, ela já vai estar com a gestação em andamento em algumas semanas. A gestação ela é dividida em 3 trimestres. Então, o primeiro trimestre ele é da primeira até a 13ª semana de gestação. O segundo trimestre da 13ª até a 27ª semana de gestação. E o terceiro trimestre, que é a partir da 27ª semana até o nascimento do bebê, que vai se concluir até 42 semanas de gestação. Antigamente, as mulheres contavam o período gestacional por meio de meses. Então era bem comum você perguntar para uma mulher: quanto tempo você tá de gravidez? E ela te dizia: eu tô grávida de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 7 meses, 8 meses, e até que o mês do parto se concluía naquele período do 9º mês de gestação. Então hoje em dia a contagem é feita por semanas, porque a maioria dos bebês vão nascer em torno da 40ª semana, ou seja, quando ela completar 40 semanas, que é o que considera que o bebê esteja maduro e prontinho para nascer naquele período, né? É aquela frutinha que amadurece e tá pronta para cair do pé sem que ninguém arranque ela antes do tempo. Mas é bom a gente também focar que, assim, vão ter bebês que vão estar prontinhos e madurinhos para nascer com 37 semanas, assim como outros vão precisar de um pouquinho mais, vão se estender a 41 até 42 semanas de gestação. E a data provável do parto, ela se dá baseada na data da última menstruação. Existe um cálculo que é feito, né, baseado nessa data, onde se a mulher teve uma menstruação que aconteceu no mês de janeiro, fevereiro ou março, a gente vai fazer uma somatória, ou se ela pariu do período de abril até dezembro, a gente vai fazer uma outra somatória para calcularmos a idade gestacional. Então, para as mulheres que vão menstruar no mês de janeiro, fevereiro e março, existe uma contagem. Para as mulheres que vão menstruar do mês de abril até dezembro, existe uma outra contagem, para que a data provável do parto se dê de acordo com a data da última menstruação. E a data provável do parto, ela é, na verdade, aquela data em que a mulher completaria 40 semanas. Mas a gente sabe que o bebê, ele vai ter o tempo dele. Então, não é porque o bebê não nasceu na data provável do parto que ele passou do tempo, por exemplo. Isso não existe. Em algum momento ele vai nascer. Pode ser antes da data provável do parto, pode ser depois. Mas a data provável do parto, ela só representa que o bebê está completando 40 semanas, que é o período de onde a maioria dos bebês vão nascer. E a contagem de semanas, ela funciona baseada nessa forma como eu comentei, baseado na data da última menstruação. Mas como que a gente vai saber se realmente essa data ela é tão fidedigna assim? Veja, eu posso ter um ciclo menstrual de 28 dias, ou seja, eu estaria no meu período fértil e no meu dia de ovulação no meio desse ciclo. Mas pode acontecer de eu ter uma ovulação tardia nesse mês e ter engravidado e não ter ali naquele próximo mês a minha última menstruação. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma exatidão certa baseada na data da última menstruação, da
idade gestacional? Muitas vezes não, por isso que geram-se as dúvidas. E aí a gente usa da tecnologia nesse momento para fazer uma comparação da idade gestacional cronológica, que é essa baseada pela data da última menstruação, e a gente usa a idade gestacional ecográfica, que é baseada na data do ultrassom que você fez, aquele primeiro realizado no período da gestação. Normalmente, quando esse primeiro ultrassom ele é feito precocemente, ou seja, ainda no primeiro trimestre de gestação, até 13 semanas, quanto mais antes ele for quanto mais precoce ele for feito, mais próximo à idade gestacional comparada à data da última menstruação, que seria a cronológica, ele vai ser. Mas ainda assim, existem margem de erros. E qual é a certeza que a gente vai ter da real data de idade gestacional desse bebê? Quando o bebê nascer. É bem comum mulheres que têm ciclo menstrual longo, por exemplo, de 32 até 36 dias, chegarem até 42 semanas de gestação e a gente acreditar que por meio da última menstruação dela, ela tem 42 semanas de gestação. Enquanto, na verdade, a gente vai ter essa certeza quando o bebê nasce. Então, o que diz pra gente realmente a idade gestacional é quando o bebê vai nascer e a gente vai fazer uma avaliação nele, né? Existe o exame chamado Capurro, teste de Capurro, aonde esse teste vai dizer pra gente, por meio de uma somatória, a idade gestacional dessa criança.